Olá, sejam bem-vindos. Eu vou fazer uma demonstração de um aplicativo chamado Validador, que serve para validar e organizar números de telefone. Nessa demonstração, eu vou fazer desde a instalação até a operação básica do produto. Então vamos começar entrando no site, onde você vai poder fazer o download da versão de demonstração. O endereço é linkv.com.br/validador. Bom, ao entrar no site, você vai ter algumas informações sobre o produto. Logo aqui em cima, alguns canais de atendimento. Então, em horário comercial, você pode falar com o atendente via chat online. E em qualquer hora do dia, você pode usar esse outro link para falar conosco ou via WhatsApp ou então preenchendo um formulário de contato. Então, aqui, pela página principal, você vai poder obter diversas informações sobre o produto, quais são as características, ver algumas telas dele, pode navegar aqui nas seções, para a seção de telas, perguntas frequentes, pode tirar dúvidas, enfim, tem diversas informações para lhe introduzir as funcionalidades do validador. Para você baixar, você clica nesse botão aqui, baixe e instale o validador. Ele vai então para uma outra página de confirmação do download e aí você clica no botão novamente baixe e instale o validador. Você vai notar que o download inicia. Se você estiver usando o navegador Chrome, esse download vem aqui para o canto inferior esquerdo. Se você estiver usando o Firefox, o download vai ser processado por um indicador que fica no canto superior direito da tela. Lembrando que o validador é um software que usa certificado digital emitido por uma das maiores empresas do segmento. Quando terminar o download, você então vai clicar no arquivo de instalação. Aqui você vai ver no aviso de segurança de instalação que o fornecedor é verificado. É a nossa empresa, Link Web Service, cujo nome fantasia é LinkWS. A partir daí você clica no botão executar e agora o instalador iniciou. É um instalador padrão. Basta você ir lendo as informações e seguindo as instruções até o produto ser instalado. Vou criar um ícone na área de trabalho e fazer a instalação. Terminando a instalação, se você quiser, pode copiar esses dados aqui no final do instalador, que contém alguns canais de atendimento, caso você precise de suporte. De qualquer forma, esses dados também estão no site do aplicativo Validador. Vou finalizar aqui o instalador. E aqui na área de trabalho a gente pode ver que foi criado um atalho para o aplicativo Validador. Para você iniciar o validador, basta dar um duplo clique e ele então vai ser iniciado. Na primeira vez que você executar, ele vai perguntar se você já tem uma conta. Você pode usar a versão de demonstração sem ter uma conta, mas a gente recomenda que você crie essa conta, porque caso você decida registrar o produto, vai ser necessário ter esse cadastro para a identificação da sua licença. Eu vou clicar aqui em não, e só para demonstrar que não precisa fazer o cadastro para utilizar a versão de demonstração, eu vou fechar aqui essa tela. Na tela inicial ele vai mostrar algumas informações e notícias recentes sobre atualizações do produto. Basta então você clicar no botão abrir o validador e agora o produto foi iniciado. Essa é a tela principal e a primeira coisa que você precisa fazer é carregar uma lista de telefones. Isso pode ser feito de várias formas. Por exemplo, você pode digitar diretamente aqui na tabela. Então é só digitar aqui o número e aí você pode colocar aqui um outro número. Vai pressionando o Enter e segue colocando aqui os seus dados. Você pode adicionar quantas colunas você quiser. Isso pode ser feito por esse menu ou então pressionando a tecla F4. Então eu vou colocar aqui uma coluna chamada nome. E aí você pode ir preenchendo da forma como quiser. Uma outra forma de você importar é abrir em um arquivo texto. Então eu vou abrir aqui. Basta seguir as instruções. Acabei de carregar uma lista. Bom, essa lista inicial tem apenas telefones.
E agora vem a atividade principal que o aplicativo realiza, que é a validação e classificação dos números de telefone. Então eu vou clicar aqui na seção Validar telefones. Basta então você clicar no botão Executar, Validação, e rapidamente ele vai fazer uma análise dos números, vai atribuir vários dados extras que são coletados a partir da análise desses números e vai mostrar um quadro de estatísticas mostrando várias informações sobre a lista que está carregada. Por exemplo, eu consigo ver por aqui que a imensa maioria dos números que eu tenho são de São Paulo. Eu praticamente não tenho telefones fixos nessa lista. A imensa maioria são números de celulares. Tenho como ver aqui a distribuição dos números entre as operadoras. E aqui mesmo nessa seção de estatísticas eu posso realizar algumas operações. Se eu clicar nesse botão da esquerda, eu vou selecionar os números que foram classificados aqui nas estatísticas. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar todos os números de São Paulo, eu vou clicar aqui nesse botão para ele selecionar esses números para mim. Vocês devem ter notado também que após eu fazer a validação, ele deixou apenas uma parte do número. Então, obviamente, com a versão adquirida, isso não vai acontecer, o número vai continuar completo após você fazer a validação, tá? Bom, vamos voltar aqui para as estatísticas. E aqui a gente viu que além de selecionar os números de um determinado estado, nós também podemos fazer a mesma coisa para as operadoras e para os grupos de telefones fixos e celulares. Essa seção aqui, especificamente, ela é uma das mais importantes porque ela consegue separar os números celulares dos telefones fixos. Muitas empresas, quando vão fazer atividades de comunicação, optam por um grupo de telefones fixos ou então por grupos de telefones celulares. Então aqui você pode, se quiser, selecionar os números de celular ou então os números fixos. Se eu quiser, eu posso eliminar os grupos que não me interessam. Por exemplo, eu quero eliminar números estrangeiros inválidos. Nessa lista que eu carreguei tem poucos, mas dependendo da origem da sua lista, pode ser que tenha muitos números inválidos e estrangeiros. No caso, ao invés de clicar no botão para selecionar, eu vou clicar no botão para excluir. E aí ele vai fazer uma varredura na lista e vai eliminar os números, no caso aqui, os números estrangeiros inválidos. Eu vou também aqui eliminar os telefones fixos. E aí depois que você termina de fazer essa manutenção na lista, basta você fechar. Bom, veja que a lista inicial que eu carreguei tinha apenas números. Quando eu fiz a validação, várias outras informações foram obtidas a partir da análise dos números. E esses dados permitem que você ordene, organize e agregue informações que podem ser úteis para as suas estratégias de comunicação com esses contatos. Por exemplo, se for um número de celular, ele vai identificar aqui o tipo celular. Se for fixo, ele vai colocar nessa coluna o valor fixo. Os telefones brasileiros, quando não é brasileiro, ele considera como sendo inválido ou estrangeiro. Temos aqui a coluna da operadora, a coluna que identifica o estado, o DDD, ele separa o DDD do número, e ele mostra aqui a macro-região a qual esse número pertence. Então são informações extras que são agregadas aos dados validados, que você pode usar da forma como for interessante para as suas estratégias de comunicação. Aqui nessa barra de ferramentas você vai ter vários utilitários para permitir que você edite, exporte e faça diversas atividades com esses dados que estão carregados. Por exemplo, eu posso salvar essa lista em um arquivo. Eu posso copiar todos os dados para a memória. E aí eu vou colar, por exemplo, aqui num bloco de notas, só para mostrar que esses dados estão copiados. Se eu quiser pegar somente os telefones, eu posso simplesmente clicar aqui na coluna e clicar copiar dados dessa coluna. E aí ele copia só os dados da coluna que eu selecionei. Eu tenho aqui alguns utilitários para eliminar números repetidos, excluir via arquivo, que serve para quê? Digamos que eu carregue uma lista e eu queira eliminar dessa lista que eu acabei de carregar todos os números que estiverem, por exemplo, numa lista de exclusão, numa lista negativa que eu tenha armazenada no meu computador. Então você pode usar essa função
para limpar a sua lista. Aqui a gente tem também outra função extremamente útil, que é a de substituição e alteração de conteúdo. Permite a você fazer edições em massa na lista carregada. Eu vou aproveitar aqui e vou mostrar também como é que você pode pegar essa lista e colocar facilmente lá no Excel. Muita gente trabalha com Excel e acaba tendo alguma dificuldade para transportar os dados entre um aplicativo e outro. Então eu vou fazer essa demonstração aqui. No caso aqui, a forma mais fácil seria eu copiar todos os dados. E aí o que acontece? Se você colar os dados, eles não vão ficar corretamente formatados. A melhor forma de você fazer essa importação é vindo aqui na seção Dados. Depois você vem aqui e clica no botão de texto ou CSV. Mas antes de fazer essa exportação, só para efeito de demonstração, eu vou criar uma nova coluna chamada Nome. Vou mover essa coluna para cá. E agora eu vou colocar aqui alguns nomes aleatórios só para demonstração. Agora eu vou salvar. Vou salvar aqui na área de trabalho para facilitar a importação. Vou chamar essa lista de importar.txt. Acabei de salvar minha lista. Agora eu vou aqui na área de trabalho. Esse aqui vai ser o arquivo que eu vou abrir. Agora eu vou abrir o Excel para fazer a importação desses dados. Então aqui no Excel você vai fazer o quê? Você vem aqui na seção Dados, depois vem aqui em de texto ou CSV. Esses arquivos que são salvos pelo validador, eles são salvos no formato CSV. Isso significa que cada coluna é separada por um ponto e vírgula. É um padrão desse formato, é muito prático. Então aqui eu salvei essa lista chamada importar. Vou clicar nela e clico no botão importar. Ele mostra aqui mais ou menos como é que os dados vão ser carregados. Uma recomendação que eu dou por conta dos números é você vir aqui e colocar não detectar tipos de dados. E agora eu vou clicar no botão carregar para ele finalizar essa operação. Em seguida ele vai colocar aqui os dados no Excel e aqui a gente acabou nossa importação. Note que todos os dados que estavam lá na minha lista agora estão aqui nessa planilha do Excel, inclusive os dados da coluna nome que eu criei lá na minha lista. Eu vou tirar aqui essa linha de cabeçalho, que não me interessa, deixa eu fechar aqui, e deixa eu excluir essa linha extra que ele salvou aqui. Bom, eu vou também excluir algumas colunas para eu fazer uma demonstração agora do caminho inverso, que é eu importar esses dados lá no validador. Para você fazer a importação de dados no validador, tem duas formas. A forma que eu considero mais prática é você abrir a planilha do Excel, clicar aqui no canto superior esquerdo da planilha, ele vai selecionar todos os dados, e aí você pressiona Ctrl C, vem aqui no validador, eu vou limpar esses dados aqui, e aí você dá um clique aqui no meio da tabela só para ela ficar selecionada, e aí você pode vir aqui no menu e colar, ou então você pressiona as teclas Ctrl V. E aí ele vai colar os dados. Se você não quiser fazer esse procedimento, você também pode abrir diretamente de um arquivo do Excel os dados que você já tiver. Por exemplo, eu vou aqui mais uma vez zerar essa lista e ao invés de eu colar os dados, eu venho aqui na opção Abrir, vou escolher aqui a opção Abrir arquivo do Excel, vou selecionar o arquivo está na área de trabalho, é esse arquivo aqui, teste.xls, clico em Abrir, ele vai então se conectar ao Excel, lembrando que isso só vai funcionar se você tiver o Excel instalado no seu computador. E aí ele faz a importação dos dados também de forma prática. Então você tem todas essas opções para fazer a importação de dados. Essa é a operação principal do produto.
Você tem aqui algumas opções de configuração, onde, por exemplo, você pode definir a formatação adequada para os números de telefone. Então, independente de como esses números importados estejam formatados, o validador vai converter essa formatação para a formatação de sua escolha. Tem algumas outras configurações de conveniência que você pode usar da forma como achar interessante. Se o produto ainda não estiver registrado, fica esse botão adquirir licenças. Uma vez que o produto for registrado, não aparece mais esse botão. E aqui nós temos a seção de ajuda, onde você pode ter um acesso tanto ao arquivo de documentação do produto, ao site do validador, e aqui tem alguns canais de atendimento, dentre eles o chat online, o WhatsApp e o nosso e-mail. Aqui nós temos o tutorial rápido, que é esse vídeo que vocês acabaram de ver, com a demonstração do validador. Clicando aqui em lista de telefones, nós voltamos para a tela principal. Lembrando que em qualquer momento nós podemos também acessar as estatísticas, que além de diversas informações sobre os números, também permite a realização de operações práticas para facilitar a exportação e organização dos dados que você tiver. Então nesse vídeo a gente fica por aqui. Até a próxima.